O Salão Rubro, uma eterna festa regada a drogas, álcool e muita pegação. Ela fica localizada ali na Carlos Gomes, dentro de um estacionamento que você não daria nada se olhasse do lado de fora, a não ser que apresente o convite que te deram. Os seguranças te acompanham até o andar de baixo e você é recepcionado por uma recepcionista claramente cansada do que faz, mas muito atenciosa. E eles te colocam uma pulseira VIP que aparentemente tem relação com o dia que você chegou ali, e ela diz com todas as letras que não existe um momento para você sair, que você precisa aproveitar. E foi o que eu fiz. Quando a porta dupla abriu, eu me vi dentro de uma festa com milhares de pessoas. Devia ter umas 200, mas por efeito eu vou dizer milhares. E era uma pista gigantesca, com ilhas de bebidas e pessoas mascaradas servindo a gente como se fôssemos príncipes e reis de uma sociedade há muito esquecida. Os banheiros, impecáveis. E eu curti muito aquela noite, na presença de pessoas que eu nunca ouvi falar. Os mascarados eram extremamente simpáticos e entregavam bebidas a todo instante. E por algumas vezes eu vi Jairo subir no palco junto de uma amiga, de uma pessoa que eu não lembro o nome nesse momento. E era como se a droga tivesse batido naquele momento. Eu via as paredes se distorcer, as luzes brilharem em cores que eu nunca imaginei. Eu via a música se desdobrar nas suas faixas e eu escutava cada instrumento como se fosse único. Eu escutava a voz do Jairo como a coisa mais deliciosa que eu pudesse ter ouvido em uma noite. E eu não tenho noção de quanto tempo eu fiquei ali. O que eu tinha me dado conta é que existia outra porta que eu podia passar. E eu passei. E naquele outro cômodo tão grande quanto a festa, a realidade era completamente diferente. Acarpetado, com cortinas que iam do teto até o chão e um silêncio quase opressor. Aquele cômodo não tinha sinais de que do outro lado da porta existia uma festa acontecendo. E eu entendi que aquele lugar era um lugar onde a gente podia confraternizar com as pessoas e conversar caso não quisesse estar na festa. Eu fui conversar com o barman, óbvio, que também era um mascarado, e descobri que o elevador no canto superior direito era um lugar onde você podia ir, pegar um quarto, dormir, acordar e continuar na festa como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para minha pulseira e deu uma risada, me entregando uma pequena taça com um drink que ele tinha feito. Eu olhei para ver se tinha entendido o que tinha acontecido e vi que um buraco circular estava feito nela. Eu não sei por que esse buraco surgiu, mas sei que a bebida que ele me entregara era excepcional. Eu conversei com ele e com mais algumas pessoas naquele cômodo até que Jairo me chamou. E ele ficou extremamente feliz de me ver ali, de ver que eu tinha aceitado o convite que ele me dera. E naquele instante ele me seduziu. E eu descobri que naquela festa, passando por essa festa silenciosa, por essa área de confraternização, na verdade, existia o que eles chamavam de Red Room, ou sala vermelha. Uma sala incrivelmente vermelha. Um corredor em que diversas pessoas estavam ali se pegando. E quando Jairo passou comigo por ali, eu fui ovacionado. Gritarias, aplausos, tapas na bunda e em mãos em outros lugares que eu não quero comentar. Mas
No final desse corredor existia uma porta e eu passei por ela. Era um lugar VIP e eu entendi que só entrava lá quem estava acompanhado de um membro VIP dessa festa, que no caso era Jairo, o próprio dono, o que faz muito sentido. Aquela sala, ela era dividida em 8 partes, com 4 salas. E ele... Bom, ele fez o que quis naquele instante. E eu preciso ser sincero e dizer que eu nunca tinha experimentado tal prazer da vida. Ele me levou até um dos quartos e a partir daí a história muda. Ele me deixou para trás naquele quarto. Um quarto claramente sadomasoquista, com correntes e objetos de fetiche. E sozinho no quarto eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia executar um movimento que fosse, nem piscar. A única coisa que eu podia fazer era ouvir. E eu ouvia discussões vindo do lado de fora. Eu ouvia palavras sendo ditas e pessoas sendo expulsas. Mas uma dessas vozes me deixava cada vez mais aflito. Era a voz de Joshua. A voz daquele que eu queria que entrasse nos caçadores. A voz daquele meu amigo que construía diversas coisas. E eu vi ele aceitar. Eu vi Jairo dar uma ordem para ele e ele entrar no quarto. E quando ele me viu, eu vi o terror acontecer. Eu vi os dentes de Jairo despontarem dos caninos e grudarem no pescoço do Joshua. Eu tentei gritar, mas eu não conseguia me mexer. Joshua me olhava com um olhar apático, sem estar focado em mim. E gota a gota, Jairo tomou o sangue dele. O corpo dele foi ficando mole. E eu vi um sangue escorrer do pescoço dele. E o pescoço inchar, como se Jairo estivesse devolvendo parte de seu sangue para ele. Ele tombou. E a gente ficou ali por um tempo. Eu olhando para Jairo, que me olhava sem piscar. Jairo deu as costas, se encostou na porta. E depois de alguns minutos eu vi Joshua levantar. Os olhos completamente vermelhos, o corpo tensionado, e ele me olhou. E quando ele me olhou, ele me atacou. Ele me mordeu em diversos lugares. Ele arrancava partes da minha carne, enquanto me mantinha imobilizado na cama e sugava o sangue que escorria de meu pescoço. Ele tinha se transformado no herdeiro de Jairo, o próximo na linhagem, por motivos que nem eu mesmo sei o porquê. E eu não pude fazer nada, a não ser sentir a minha vida escorrer pelas minhas mãos e manchar os lençóis daquele lugar imundo.